Domingo passado concluímos o primeiro capítulo, estudando sobre a manifestação da glória de Cristo. Lembra que eu mencionei que no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 19, o Senhor Jesus fala para João dizendo: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E esse verso dá um esboço, uma divisão do conteúdo do livro. As coisas que vistes é a visão, a manifestação da glória do Senhor desde o início do capítulo 1 até aqui. As coisas que são, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as igrejas, as cartas às 7 igrejas da Ásia, descrevendo a situação daquelas igrejas. E as coisas que virão depois destas, capítulo 4 a 22 de Apocalipse, os eventos futuros que o Senhor desvendou para o seu servo João. Então vimos as coisas que eram, as que João viu. Hoje estamos começando a segunda parte, capítulos 2 e 3. Óbvio, não vou pregar os dois hoje, mas as coisas que são, a realidade das igrejas na época de João. E depois, o Senhor permitindo, e se ele não voltar para buscar a sua igreja, que eu espero que seja antes de terminar o Apocalipse, nós viremos, amém? Bom, alguns estão realmente esperando, ansiosos. Capítulo 4 a 22, nós concluiremos, eu espero, até o final do ano. Apocalipse capítulo 2, verso 1, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nosso Pai, abre os nossos olhos, desvenda o nosso entendimento, guia-nos com teu Espírito, que possamos aprender, perceber e abraçar as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. O tema que trago para os irmãos, baseado na carta à igreja de Éfeso, é esse: renovando o nosso amor por Cristo. Renovando o nosso amor por Cristo. Na vida cristã, é muito fácil se apegar ao que é bom e perder o que é melhor. Podemos ser ativos e envolvidos na obra do Senhor, trabalhar até a exaustão, sem estar realmente amando a Cristo. Há pessoas que amam a causa de Deus, mas não amam a Deus. Há pessoas que amam a companhia do povo de Deus, mas não amam a Deus. Há pessoas que amam a doutrina de Deus, mas não amam a Deus. Há pessoas que amam a missão de Deus, mas não amam ao Senhor. E sem amor, Paulo diz, eu sou como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Por quê? Porque o amor é o que desperta em nós gratidão ao Senhor. É o que desperta a adoração. É o que motiva o nosso coração para sermos semelhantes a Cristo. Se não amamos a Cristo, isso não vai ser verdade no nosso coração.
É o nosso amor a Cristo que nos faz suportar todas as aflições sem perder a confiança. É o amor a Cristo que nos leva a querer considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, a fim de que não venhamos a enfraquecer ou desmaiar em nossas almas. É o amor a Cristo que move o nosso coração em direção ao Senhor e que nos dá disposição de tomar a cruz e ser crucificados com Ele. É o amor a Cristo que nos faz rejeitar aquilo que aparentemente nos parece lucrativo e bom, considerando tudo como refúgio, por causa de Cristo. É o amor a Cristo que nos constrange a ter o Senhor Jesus em muito maior conta do que pai, mãe, filho, irmãos, cônjuge e ainda acima da própria vida, se preciso for. Quando o Senhor quis reabilitar Pedro, depois daquelas 3 negativas tristes perto da sua morte, quando o Senhor reencontra Pedro à beira do mar da Galileia, a fim de que os outros discípulos, apóstolos, testemunhassem que o Senhor havia perdoado a Pedro e queria reabilitá-lo ao ministério, o Senhor pergunta 3 vezes a Pedro a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes: Pedro, tu me amas? A tríplice repetição mostra o quanto Jesus valoriza o nosso amor por Ele. O Senhor não perguntou por outra coisa, somente se Pedro de fato o amava. Só após Pedro reafirmar o seu amor é que o Senhor lhe atribui o ministério de apacentar o seu rebanho. Nós não podemos inverter as coisas. O Senhor não se impressiona com a nossa ação, mas observa o nosso coração. O Senhor não está em busca de uma vida cheia de atividades, mas de um coração cheio de amor sincero por Ele. É isso que o Senhor quer. A parte de Apocalipse que agora começamos diz respeito à realidade contemporânea do apóstolo João. As cartas às 7 igrejas, que são também cartas que servem para as igrejas em todos os tempos, estão cheias de preciosas lições, de promessas e de anúncios de disciplina, as quais devemos considerar com atenção. Ao ler as cartas às 7 igrejas da Ásia, devemos lembrar que estamos recebendo instruções úteis para a igreja de Cristo em qualquer época, instrução para a nossa igreja hoje. Os tempos mudam, mas a natureza humana é a mesma, e os problemas, desafios e lutas com o pecado não sofrem variação. Nós lutamos igualmente como aqueles irmãos, mas precisamos cuidar para não despersonalizar a igreja. As igrejas são feitas de indivíduos, por isso as cartas às 7 igrejas têm sempre um toque pessoal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também é interessante que mesmo no caso de igrejas que são repreendidas severamente, ainda assim o Senhor faz promessas para o vencedor. Ou seja, no final das contas, temos responsabilidade pessoal e podemos ser vencedores, mesmo se tivermos onde está o trono de Satanás, como foi o caso da igreja de Pérgamo, que aparece no capítulo 2, verso 13, onde o Senhor diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Mas mesmo para essa igreja tem uma promessa para os vencedores, ou seja, podemos estar vizinho ao trono de Satanás, mas ainda o Senhor nos dá graça para ser vencedores. Lições preciosas por meio dessas cartas. Ao ler as cartas às 7 igrejas da Ásia, devemos lembrar que estamos recebendo instruções úteis para a igreja de Cristo em todas as épocas. Devemos considerar seriamente. A carta à igreja em Éfeso, que acabamos de ler, nos traz uma lição importante. A lição é esta, estou resumindo aqui todo o sermão em uma frase: se cumprirmos ou só cumprimos bem o nosso papel como servos de Cristo quando verdadeiramente o amamos de todo o nosso coração. Só cumprimos bem o nosso papel como servos de Cristo se de fato o amamos de todo o nosso coração. Por quê?
Primeiro, por causa da autoridade de Cristo sobre a sua igreja. A autoridade do Senhor é plena sobre a igreja. Se vamos servir a igreja de Cristo, nós não podemos pensar na igreja à parte de Cristo. Cristo está diretamente envolvido com a sua igreja. Versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Vimos na vez passada, embora no final do sermão meio corrido, que antes o Senhor falou sobre o anjo da igreja. Quem seria o anjo da igreja de Éfeso? Cada uma dessas cartas é dirigido ao anjo da igreja. Seria esse um ser angelical mesmo, que estaria cuidando das igrejas? Absolutamente. A palavra anjo no grego, como disse da vez passada, significa mensageiro. Anjo é aquele que liderava a igreja. Não existe na Bíblia nenhuma situação, nenhum exemplo onde um anjo é designado por Deus para cuidar de uma igreja. Não existe esse fato em nenhuma parte das Escrituras. Além do mais, esses anjos da igreja serão advertidos sobre possibilidades de pecado e de disciplinas que virão se eles não tiverem cuidado com a sua vida e com o rebanho. Os anjos no céu não estão recebendo a advertência de disciplina. Os anjos no céu não podem estar nessa categoria, porque anjos no céu não recebem disciplinas e correção quando pecam. Como eu disse da vez passada, não há arrependimento e restauração para anjo. E eu creio firmemente que os anjos hoje não pecam, não porque não tenham liberdade, anjos bons, evidentemente, não porque não tenham liberdade, é porque aprenderam com o exemplo daquele anjo de luz, Lúcifer, que tentou se rebelar e subir ao trono de Deus, e foi lançado por terra, e o seu destino será o fogo eterno, o lago de fogo, juntamente com um terço dos anjos que o seguiram naquela rebelião, uma grande quantidade. Então, anjo da igreja é o mensageiro, é o líder. Jesus está dirigindo a sua carta para ele, aquele que cuida do rebanho. Ele conserva, diz o texto, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas, no capítulo 1, verso 20, diz que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Ou seja, o Senhor cuida da liderança da sua igreja, Ele dirige a carta para os líderes e Ele diz: eu tenho esses líderes nas minhas mãos. Ele está envolvido como a autoridade suprema da sua igreja. Os líderes da igreja, das igrejas de Cristo, estão nas mãos do Senhor. Isso significa que o Senhor protege, guarda e move a vida desses líderes como lhe apraz. Pastores não são propriedades, não são tesouros pertencentes às igrejas. Pastores pertencem ao Senhor, são bênçãos que Deus dá à sua igreja para edificar o corpo de Cristo, a fim de que a igreja do Senhor desempenhe o ministério, mas não são propriedades da igreja. Deus dá pastores e líderes como presentes para o seu corpo, a fim de que o corpo possa crescer, amadurecer, atingir a estatura de Cristo. Mas no final das contas, o pastor da igreja é o supremo pastor, como Pedro diz no capítulo 5, verso 1. Cristo é o cabeça, a ele pertence a autoridade. Por isso os pastores devem estar submetidos a Cristo. Eles não são donos da igreja, eles têm que prestar contas ao supremo pastor. Eles precisam conhecer a palavra de Cristo, precisam se esmerar em ensinar essa palavra, precisam ser pessoas de coração puro, consciência limpa, pessoas que zelam pelo rebanho do Senhor, porque um dia darão conta ao Senhor por esse rebanho. Quem deseja ser um líder, um pastor de uma igreja, está escolhendo uma coisa que não é boa, é excelente. Paulo diz em 1 Timóteo 3,1: aqueles que aspiram ao episcopado, excelente obra almejam. Jovens, vocês que estão pensando no futuro, e velhos também, qualquer tempo é tempo e atender o chamado do Senhor para o ministério. Se vocês atenderem esse chamado,
vocês estarão não escolhendo uma coisa boa, mas uma coisa excelente. A excelência de servir a Cristo, de empregar a sua vida cuidando do rebanho do Senhor. É um prêmio, é um favor que Deus dá aos seus servos. Por isso Paulo diz: os que aspiram ao episcopado, excelente obra almeja. Ao mesmo tempo, assumir o ministério é assumir um ofício de altíssima responsabilidade. Realmente, eu temo por aqueles que são reconhecidos como pastores, que infelizmente abusam do rebanho de Deus, exploram igrejas em benefício próprio, agem como se fossem donos do rebanho. Eles não são donos do rebanho. O rebanho pertence a Cristo, e um dia cada pastor vai dar conta ao Senhor, o Supremo Pastor. E aqueles que não fizeram bem serão alvo de mais severo juízo, diz a palavra do Senhor. Devemos realmente cuidar, e os irmãos devem orar pelos pastores. Era importante para a igreja de Éfeso ouvir essa declaração, levando em conta que a igreja teve grandes líderes e pastores na sua história. Apolo, por exemplo, que era conhecido como um homem extremamente eloquente. Lembra os coríntios brigando, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Por que alguns queriam ser do partido de Apolo? Porque Apolo era um homem poderoso nas palavras, era um homem de extrema eloquência, era um homem que falava e impressionava a igreja, e alguns queriam ser do partido de Apolo. Apolo serviu na igreja de Éfeso. Paulo foi o fundador dessa igreja. Paulo ficou 3 anos ensinando essa igreja. Imagina o privilégio dessa igreja ser ensinada 3 anos pelo apóstolo Paulo. Não é à toa que a epístola aos Efésios, que nós temos, a epístola inspirada, é uma das epístolas mais profundas do Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo ensinou essas verdades àquela igreja. Timóteo foi pastor em Éfeso, e finalmente o apóstolo João terminou seus dias ali sendo pastor em Éfeso e cuidando de igrejas em toda aquela região. Era muito fácil a igreja de Éfeso ficar apegada aos antigos pastores e ter dificuldade de respeitar e de aceitar os que estavam naquele momento. Estamos agora aqui há quase 40 anos desde que Paulo fundou a igreja na cidade de Éfeso. Mas a carta é dirigida ao anjo da igreja, e o Senhor está dizendo: eu tenho esse pastor na minha mão. Precisamos lembrar, irmãos, que a igreja não pode ser dependente dos seus líderes, por melhores que sejam, porque os líderes passam. Paulo era excelente, mas passou. Timóteo, Apolo, João, todos eles passaram. A igreja precisa realmente ser dependente do Senhor. Devemos respeitar, honrar, admirar os líderes que o Senhor coloca sobre nós, mas a nossa devoção não é o pastor. Nós não somos do partido do pastor. E se o pastor sair? E se ele se mudar? E se ele for promovido para a glória, que é incomparavelmente melhor? Vai se acabar? Certamente, os que forem do partido do pastor não terão mais interesse. Mas a igreja é de Cristo, lembre-se disso. Se os seus olhos estão apegados, seu coração ligado a um homem, está errado. Olhe para Cristo. O Senhor tem autoridade suprema sobre a sua igreja, porque Ele cuida dos líderes, e Ele tem autoridade sobre todas as igrejas. Verso 1 diz: Ele conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são os 7 candeeiros? São as 7 igrejas. O Senhor está circulando, andando no meio das suas igrejas. Sua presença é uma realidade, e isso deveria nos estimular a cuidar da maneira como vivemos, como parte da igreja de Cristo. Se queremos realmente amar ao Senhor, renovar o nosso amor por Ele, devemos em primeiro lugar lembrar da sua autoridade sobre a sua igreja, mas também devemos lembrar do envolvimento de Cristo intenso com a sua igreja. É o que vemos nos versos 2 a 3, também no verso 6. Verso 2 diz: conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Note bem, só para lhe chamar logo a atenção, a grandeza do que é descrito, as qualidades dessa igreja. São coisas extremamente importantes que o Senhor relaciona. Ele diz: eu conheço as tuas obras, teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Qualidades essenciais de uma igreja. Ainda no verso 6, diz: tens contudo a teu favor que odeias, aborreces a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui nós vemos o envolvimento de Cristo com a sua igreja. Ele conhece a dedicação da sua igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Como já vimos, o verbo conhecer nas Escrituras fala mais do que ter informações de alguém ou de alguma coisa. Conhecer fala de relacionamento íntimo e próximo. O Senhor está dizendo: eu conheço intimamente as obras de vocês. Vocês que são da igreja de Éfeso estão diante dos meus olhos, e eu conheço muito bem, como Ele conhece bem as obras da igreja bíblica batista do Planalto. Lembre-se disso. Os olhos do Senhor penetram e veem em todos os lugares. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor. A palavra labor significa trabalho duro, trabalho até a exaustão. Em meio a toda dificuldade, paganismo, luxúria, materialismo e imoralidade na cidade de Éfeso, a igreja continuava firme. Estavam lutando até a exaustão pelo Evangelho. Não somente isso, ele diz: eu conheço a tua perseverança, ainda no verso 2. Perseverança tem a ideia de alguém que se mantém firme em meio a provas extremas. Alguém que consegue suportar, resistir, apesar de grandes provações que enfrenta. O Senhor conhece a dedicação da sua igreja. O Senhor reconhece o zelo da igreja pela verdade. Segunda parte do verso 2 diz: não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Zelo para testar os falsos mestres. Era isso que a igreja de Éfeso tinha, e nós devemos ter também. Os efésios não podiam suportar, como diz o texto, homens maus, o que significa que a igreja mantinha um alto padrão ético, zelava pelo bom comportamento dos seus membros e não admitia pessoas com comportamentos distorcidos e contrários à Escritura como parte dela. Era uma igreja zelosa quanto ao bom testemunho. Os hereges e libertinos não podiam permanecer. Quando ele diz: não podes suportar, a palavra suportar é aguentar o peso, uma carga. É como se para a igreja os homens maus, os hereges, eram um peso muito grande. A igreja não queria compactuar com pessoas que tinham mau testemunho e que ensinavam heresia. Não pode suportar homens maus. Puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos. Além de tudo isso, fica claro que a igreja de Éfeso era uma igreja que exercia discernimento espiritual. Não era uma igreja que aceitava qualquer coisa facilmente, simplesmente porque uma pessoa chegava e dizia: eu sou um apóstolo, eu tenho uma revelação, um ensino do Senhor. A igreja ia testar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ainda quando estava em Éfeso, lá em Atos capítulo 20, avisou para a igreja dizendo: fiquem atentos, porque dentre vós mesmos se levantarão homens maus, com doutrinas pervertidas, lobos com peles de ovelha, e vão tentar desgarrar o rebanho. Fiquem atentos, a heresia, a falsa doutrina vai surgir do vosso meio. Então testem, como João diz, testem os espíritos. Não sejam pessoas de crença muito fácil.
Como o velho amigo meu que foi para a glória dizia, o velho missionário, mostre capítulo e versículo. Mostra capítulo e versículo. Não tem capítulo e versículo, não aceita. Mostra na Escritura, Deus me falou. Deus fala pela sua palavra. Eu sou apóstolo, não existe apóstolo. Como disse a última vez, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe apóstolo. As qualificações do apostolado não existem mais nos nossos dias. Obrigado, Juliana. Vou terminar, mas agora eu vou longe. Não existem apóstolos hoje, porque a Bíblia diz claramente quais são os requisitos para ser um apóstolo. Alguém que andou com Cristo, alguém que viu a Jesus ressuscitado. Lembra que o apóstolo Paulo dizia, eu sou o último dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu sou como um abortivo, nascido fora de tempo. Um apóstolo não era uma pessoa autodeclarada apóstolo, como hoje ficou tão fácil, não é? Tantos apóstolos, e é quase um movimento. Eu estava ouvindo um pregador dos Estados Unidos dizendo que nos Estados Unidos hoje existe um movimento forte em direção ao apostolado, de pessoas que fazem parte de um grupo de apóstolos e que eles dizem que o que eles falam é revelação igual ou superior às Escrituras. Imagina isso. Estão rejeitando as Escrituras, porque os apóstolos estão falando. Aliás, as heresias vão tão grandes, irmãos, que eles não estão contentes em ser apóstolos. Existe uma nova categoria na hierarquia eclesiástica que nem na Bíblia tinha, são mais importantes do que os apóstolos de Cristo. É um negócio esquisito, um bicho chamado pai-póstolo. Pai-póstolo, já ouviu isso? Ele é acima de apóstolo, né? Acima de apóstolo. Tem um lá em Manaus, terrível. Vou dar o nome dele depois para vocês. Terrível, heresia. Mas a igreja dos Efésios era uma igreja que tinha discernimento. Quando alguém se apresentava, eles testavam os espíritos. Lembra que o apóstolo Paulo disse, não é muito que apareçam falsos apóstolos, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se apresentem como ministros de justiça. E não é estranho que ministros de Satanás usem a Bíblia hoje. Abram a Bíblia e falem como se fossem mensageiros da palavra de Deus, mas não estão ensinando a palavra do Senhor. Precisamos ser pessoas com mentes sóbrias, como os Efésios, capazes de discernir, não somente engolir o que estamos ouvindo, mas voltar para a Escritura e ver se aquilo realmente se sustenta. A igreja dos Efésios é elogiada por causa do seu discernimento. Essa igreja também era uma igreja que tinha zelo para não tolerar as falsas doutrinas. O verso 6 diz, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Interessante isso. Esses nicolaítas vão aparecer também um pouco adiante, no capítulo 2, na carta à igreja de Pérgamo. Veja lá. Carta à igreja de Pérgamo, verso 14. Diz, tenho todavia contra ti, 2,14, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A diferença entre Pérgamo e Éfeso é que Éfeso reprovava a doutrina dos nicolaítas, Pérgamo aceitava. Pela carta de Pérgamo, parece que é algo relacionado com aquela doutrina de Balaão, envolvido com prostituição e misticismo, que era uma coisa muito forte nesse tempo e também na cidade de Éfeso. Não sabemos exatamente quem são esses nicolaítas, mas provavelmente alguns antigos historiadores e mesmo os pais da igreja mencionam que um certo Nicolau, que seria um dos diáconos eleitos lá em Atos 6. Lembra, Atos 6 tem a lista dos homens que foram eleitos, entre esses tem um chamado Nicolau. E alguns antigos diziam que esse Nicolau, ele não era um verdadeiro cristão,
Ou talvez ele ensinou certas doutrinas e os seus seguidores não entenderam. E essas doutrinas não entendidas ou ensinadas erradamente levaram à prostituição e à contaminação dentro da igreja. E a igreja de Pérgamo aceitou tranquilamente. O Senhor está elogiando a igreja de Éfeso, porque diz: não odeias, tens contudo a teu favor que odeias, aborreces, rejeitas a doutrina falsa. Os efésios nunca esqueceram o aviso de Paulo. Foi dado cerca de 40 anos antes dessa carta sobre os falsos mestres que haveriam de introduzir dissimuladamente falsas doutrinas para destruir o rebanho. Mas também o Senhor reconhece na igreja de Éfeso a disposição de sofrer pelo seu nome. Verso 3 diz: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Os efésios tinham a motivação certa. Estavam sofrendo por quê? Sofrendo por causa do nome de Cristo. A cidade de Éfeso tinha características muito semelhantes à sociedade que vivemos hoje. Era uma cidade cosmopolita, grande, de mente aberta. Fico pensando às vezes em Éfeso, como algumas das cidades lá da Califórnia, bem parecida. Vou já dizer por quê. Era uma cidade assim desenvolvida, mente aberta, cheia de ídolos. Uma cidade dada à luxúria e entretenimento. Era um espaço democrático onde todos podiam se expressar livremente, desde que fossem tolerantes e não estivessem dispostos a defender a doutrina de Cristo como a verdade. Você podia até falar de Cristo, mas você não podia dizer que essa é a verdade, porque eles não admitiam a verdade. Eles queriam que todos defendessem a sua própria verdade. Não tem problema, Jesus é mais um, que seja mais um. Mas na hora que se apresenta como a verdade, isso ofendia aqueles líderes e habitantes da cidade de Éfeso. Acima de tudo, a cidade de Éfeso era conhecida pelo templo da grande deusa Diana ou Artemis, a deusa que eles diziam tinha caído, a estátua dela tinha caído do céu. É uma estátua horrorosa. Tive a oportunidade de visitar a cidade as ruínas da cidade de Éfeso, e ainda tem uma réplica da estátua da deusa Diana ou Artemis. É uma estátua de feições femininas, mas é monstruosa. Como era a deusa da fertilidade, ela é cheia de seios, mas esses seios na verdade são testículos de touros, que também é a expressão máxima da fertilidade. O templo era um local barulhento, horrível, repleto de pessoas, e dentro daquele templo tinha artistas, tinha vendedores, tinha pessoas endemoniadas, todo tipo de coisa acontecia, e com especialidade, um grupo de prostitutas que faziam uma parte especial nessa adoração profana e imunda na cidade de Éfeso, usando a prostituição como meio de adoração. Aliás, em algumas igrejas dessas depois, o Senhor vai dizer que algumas igrejas estavam fazendo isso. Imagina só. Essa era a cidade de Éfeso, onde a igreja estava plantada. Havia um festival na primavera que era uma coisa estrondosa, a cidade enchia. Eles dizem que na época de Cristo a cidade tinha cerca de 500 mil pessoas. Imagina isso. Era uma cidade imensa para aquele período. 500 mil pessoas. E no tempo dos festivais da primavera, vinham pessoas de todos os lugares da Ásia. Não era a capital da Ásia, mas era a cidade mais importante, porque tinha o porto, embora não fosse um porto marítimo, mas era fluvial e perto do mar. Então era uma cidade extremamente importante, e vinha essas multidões de pessoas para participar dos jogos. Eles não tinham Olimpíadas como Atenas, a capital da Grécia, mas eles tinham jogos esportivos durante esses festivais de primavera. Tinha competição, tinha festival de teatro, tinha festival de música, de dança, de poesia, de filosofia, quase de autógrafos de livros. A nata cultural, as pessoas que pensavam da Grécia, de todo canto vinham para aqueles dias maravilhosos de cultura, de troca de experiência, de música bonita, de festa e de prostituição.
também no templo. Era assim a cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em um certo momento que ele diz: eu vou me demorar um pouco mais em Éfeso. E tudo indica que é porque estava chegando um daqueles festivais de primavera e Paulo queria aproveitar a multidão de gente chegando na cidade para pregar o evangelho também para esse povo. A cidade podia suportar a pregação do evangelho, desde que não fosse pregado o verdadeiro evangelho, dizendo que Jesus é a verdade, dizendo que os deuses gregos e romanos são ídolos falsos energizados por demônios. Isso eles não suportariam. Mas isso é o evangelho. E é por isso que Paulo teve problemas ali. Vamos a Atos 19 rapidamente para ver um pouco a descrição dessa cidade. Atos 19. Temos o relato do início dessa igreja. A partir do verso 8, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, pelo menos ali, além de uns poucos meses, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Imagina o impacto dessa vida, desse missionário na cidade de Éfeso. Era algo que eles nunca tinham visto antes, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. A cidade de Éfeso era dominada por possessão demoníaca. A presença de demônios era muito forte ali. Onde há idolatria e onde há domínio de prostituição, certamente a ação do demônio é muito forte. Alguns judeus exorcistas, veja só, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Foi peia muita e eles saíram correndo, como nós diríamos no popular, nu com as mãos nos bolsos. Verso 17 diz: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles. Olha o impacto da palavra de Deus sobre a cidade. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, como eu disse, presença de demonismo, de magias, era muito forte aqui. Reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Eles tinham livros, bibliotecas de magia. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Denário é o preço da diária de um trabalhador. Então você pode, se quiser fazer um valor equivalente, calcule o que seria a diária hoje de um trabalhador, multiplique, quanto? Seria 50.000 diárias, exatamente. Pegue o valor de uma diária e multiplique por 50.000 e você vai saber o valor desses livros. Imagina isso, era algo muito valioso, mesmo porque estamos falando de livros escritos em papiros e manuscritos, não tinha xerox e máquina rodando fazendo livro, não. Então era um acervo cultural e espiritual imenso.
50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja isso, irmãos. A palavra do Senhor prevaleceu em Éfeso, pode prevalecer hoje também. Nós vivemos numa cidade semelhante a Éfeso, num mundo igual àquela cidade. Mas a palavra do Senhor prevaleceu, salvou milhares de pessoas, envergonhou o diabo e exaltou o nome de Jesus. É possível prevalecer com a palavra do Senhor. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importava-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Agora veja isso. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, do Evangelho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia nichos de prata, nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Olha isso, né? Desencaminhado porque tem colocado no caminho de Cristo, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Era um lugar religioso ao extremo, um lugar perigosíssimo para se pregar. E criou-se um tumulto. Diz que eles reuniram a assembleia. Queria mostrar para vocês a foto do local onde houve essa reunião. Era um local que ainda hoje você pode visitar, que congregava 25.000 pessoas. E Demétrio conseguiu convocar 25.000 pessoas, que gritaram por horas contra o apóstolo Paulo. É isso aí, exatamente. Ao redor dessas ruínas, um pouco mais para a direita aqui, eu tinha uma foto de lá, um pouco... Não, mas dá para ver um pouco atrás, lá as arquibancadas, está vendo? Aquelas arquibancadas é exatamente o anfiteatro, as ruínas do anfiteatro da cidade de Éfeso. E foi ali onde esse Demétrio reuniu 25.000 pessoas, que ficaram gritando por horas: grande é a Diana dos Efésios. Que por pouco o apóstolo Paulo não foi morto aí. Ele não foi porque os amigos não deixaram ele ir. Uma cidade terrível, dominada pela idolatria, pela ação de Satanás, mas a palavra de Deus estava prevalecendo. Meus irmãos, o que estamos querendo destacar aqui é muito importante. Próximo versículo. Estamos vendo uma igreja firme, operosa, que tinha discernimento, que conhecia a verdade, que rejeitava as heresias, mas tinha um grande problema, um triste problema. Essa igreja tinha esquecido o que Deus mais valoriza no seu povo. Versículo 5 diz, versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse é um grande problema. O Senhor Jesus não está interessado em atividades da igreja. O Senhor Jesus não está interessado em multidões dentro de uma igreja. Ele não está preocupado se nós vamos ficar exaustos, correndo de um lado para o outro no ministério. Não é isso que interessa a Cristo. O Senhor não está interessado em que nós sejamos defensores da doutrina, como se a nossa bandeira fosse a doutrina. É bom defender a verdade? Sim, é necessário, mas nossa causa não é a doutrina. Nós amamos a Cristo mais do que a doutrina. Nós amamos a Cristo mais do que a missão. Nós amamos a Cristo mais do que o ministério de Cristo. Não podemos trocar as coisas. Há pessoas satisfeitas porque estão servindo no ministério, sem amar a Cristo. Para o Senhor isso não adianta. Ele não está interessado nisso. Duas lições importantes: o perigo de perdermos
o amor ao Senhor, embora estejamos fazendo tudo certo em várias áreas. Era assim a igreja de Éfeso. Muita coisa que podia ser elogiada, mas a essência, que era o amor a Cristo, eles haviam perdido. Podemos estar apegados, irmãos, às coisas de Deus, sem estar vivendo uma vida de amor por Ele. Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste, veja isso, viraste as costas para o teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse? É aquele amor que a igreja tinha quando o apóstolo Paulo iniciou a pregação. Era aquele zelo que a igreja tinha por manter-se apegada ao Senhor, lutando a batalha espiritual, prosperando naquilo que agrada a Deus. A igreja ainda tinha convicção, ainda podia defender a doutrina, ainda era capaz de sofrer por amor a Cristo sem negar a fé. Mas a igreja tinha perdido a devoção a Cristo. A igreja não amava, o amor por Cristo havia esfriado. Cristo, que é a cabeça da igreja, não estava sendo considerado. A igreja tinha muita informação, tinha a sua mente cheia de boa doutrina e as suas mãos ocupadas no ministério, mas o coração era vazio, porque não estava amando ao Senhor. E é isso que o Senhor espera de uma igreja. O Senhor não vê como vê o homem. Essa igreja fazia a obra de Cristo, mas fazia de maneira mecânica, por mera tradição. Aos Efésios cabia bem a repreensão de Jesus em Marcos 7, quando ele disse: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Os homens veem os lábios, irmãos. Os homens veem as nossas obras externas. Podemos até estar satisfeitos diante uns dos outros, mas Cristo está olhando o nosso coração. Cristo quer saber se nós amamos a Ele. A pergunta que o Senhor mais faz para nós é: amas-me mais do que estes? És capaz de me amar acima de todas as coisas? Eu sou o teu maior amor, estou número 1 na tua lista. Há alguém, alguma coisa que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Você não me ama como deveria amar ao Senhor. Amas-me mais do que este? É a pergunta do Senhor. O Senhor espera que os seus discípulos o amem acima de tudo e de todos. Como ele mesmo disse em Lucas 14: ame a Cristo mais do que a própria vida, mais do que as paixões, os desejos, os sonhos. Tudo isso é secundário. Cristo deve estar em primeiro lugar. Todos nós lembramos aqueles primeiros tempos, quando conhecemos a Cristo, quando a luz do céu brilhou em nossos corações. Estávamos dispostos a tudo para mostrar ao mundo que nós amávamos a Cristo. Nesse tempo nós falávamos de Cristo, nós nos alegrávamos na sua palavra, nós tínhamos desejo de agradar ao Senhor, nós testemunhávamos, nós queríamos viver o que Ele ensina. Não havia desculpa que nos impedisse de adorar a Cristo, de desejar comunhão com os irmãos. Nosso coração ardia pelo Senhor, nós tínhamos desejo de adorá-lo. Mas o tempo passou, o coração esfriou, estamos acomodados. Servimos a Cristo? Sim, se der certo. Amamos ao Senhor? Muito pouco. Estamos preocupados se Ele está no trono do nosso coração? Não. Temos o bilhete da salvação no bolso, no dia da morte nós apresentamos na entrada do céu. Conhecemos o Evangelho, podemos repetir o plano de salvação, mas não amamos a Jesus. Coração frio, porque não tem amor por Cristo. Esse é o grande problema da igreja. O tempo passou e nós fomos nos acostumando, esquecendo a beleza da graça que nos alcançou. Antes servíamos a Cristo, hoje achamos que temos o direito de ser servidos por Cristo e pelo seu povo, e assim entregamos o nosso coração a outros amores, a outros valores. O profeta Jeremias, no capítulo 2, tem um texto impressionante, até eu diria emocionante, quando o Senhor faz um apelo ao povo de Israel, fazendo umas perguntas penetrantes.
sobre a razão por que aquele povo tinha desprezado o Senhor. Jeremias capítulo 2, a partir do verso 1, olha esse texto com atenção. Jeremias 2, verso 1 diz: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Olha isso. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, primeiro amor, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que a devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis do seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Olha isso. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Quem é o Senhor? O manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Que loucura! Como alguém que tem o Senhor como seu pastor, como uma fonte de água viva, troca o Senhor por outros deuses. Desloca o centro do seu coração para outros amores diferentes do Senhor. Se você não está bebendo na fonte de água viva, você está indo buscar água para saciar sua sede em outra fonte. Mas todas as outras fontes são cisternas rotas que não retêm água. E a água que você encontrar é água suja e contaminada. Só Cristo é a verdadeira fonte de água viva. Só Ele que realmente tira a sede da nossa alma. Só Ele que supre os nossos anseios. Jeremias diz: que loucura é essa? Como é que alguém que tem a fonte de águas vivas troca por cacimbas que não retêm água? Não se faz isso. Ele diz: nunca nenhuma outra nação fez isso, mas o meu povo fez. Esqueceste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como fazer para restaurar o primeiro amor? O Senhor dá a receita no versículo 5 de Apocalipse 2, quando ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Lembre-se, analise o seu histórico espiritual, observe onde foi que Cristo deixou de ser o seu primeiro amor e retorne a Ele. Arrependa-se, mude a sua mente, mude os seus caminhos, recomece uma estrada com o Senhor. Caia em si, rasgue o seu coração perante o Senhor
Admita a sua ingratidão, a sua idolatria. Admita o desprezo por aquele que deu a sua vida na cruz por você. Arrependa-se. Volte para o Senhor. E quando alguém se arrepende, as obras acompanham, porque ele continua dizendo: volta à prática das primeiras obras. Onde há arrependimento, há mudança de vida. Onde há arrependimento, o comportamento muda. Quando o arrependimento é real, as obras acompanham. Leve a sério a disciplina do Senhor para aqueles que não atenderem o seu chamado. Final do verso 5 diz: se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que significa isso? Alguns podem pensar: será que o Senhor está dizendo que alguns vão perder a vida eterna? Será que eles vão perder a salvação por não se arrependerem? Não. Salvação nunca se perde. Salvação é dada por Deus. Salvação não se ganha por esforço. E Deus é fiel àquilo que Ele faz. O Senhor não muda os seus propósitos. Salvação não se perde, mas a disciplina do Senhor vem sobre aqueles que deixam o primeiro amor. O que significa remover o seu candeeiro? Significa que o Senhor haveria de neutralizar o ministério daquela igreja. O Senhor haveria de remover o candeeiro. O Senhor haveria de fechar as portas daquela igreja. É isso que aconteceu. Essa palavra foi repetida a todas as 7 igrejas da Ásia. Eles não se arrependeram. O que aconteceu? O Senhor cumpriu a disciplina. Você volta hoje em Éfeso, toda essa região da Turquia, você não encontra um cristão sequer. Você não encontra uma igreja cristã. Eles têm o túmulo do apóstolo João lá. Eu visitei. Tem o começo de uma igreja, uma catedral, que eles dizem a catedral do apóstolo João. João de fato esteve lá. Tem um local num alto onde eles dizem que foi de lá que João escreveu os evangelhos. É possível que foi. Mas se você perguntar às pessoas que moram em volta do túmulo do apóstolo João o que significa o evangelho, eles não sabem. São muçulmanos, toda a nação muçulmana. Essa região que foi um centro missionário de onde a palavra do Senhor alcançou toda a Ásia, hoje é um campo missionário duríssimo de se pregar, porque o islamismo tomou conta de toda essa região. Eles não se arrependeram. O Senhor disse: eu moverei do seu lugar o candeeiro. A igreja de Éfeso não deu atenção. Meus irmãos, nós precisamos dar atenção àquilo que o Senhor nos diz. Precisamos reconhecer que o Senhor deseja que a sua igreja se mantenha firme. Os muçulmanos tomaram conta de tudo isso. Vou já mostrar uma imagem para vocês de uma grande catedral, que hoje é um centro de visita lá, chama-se Hagia Sophia, a Catedral de Santa Sofia, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Um grande prédio. Eles tinham uns mosaicos representando cenas do Evangelho, representando, por exemplo, o Calvário, a morte de Cristo. Quando os muçulmanos entraram ali, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram substâncias como cimento e colaram em cima de todas aquelas imagens. Eles construíram aquelas torres em cima, colocaram algumas placas cobrindo símbolos cristãos, para dizer: o islamismo manda, agora nós não queremos nenhuma lembrança do cristianismo aqui. Porque eles não ouviram os anúncios do Senhor. Tomemos isso para nós. Se não voltarmos ao primeiro amor, o Senhor vai agir severamente sobre nós. O texto termina dizendo que o Senhor tem um prêmio para aqueles que são fiéis. O verso 7 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor não é um super crente, não é só alguns que vão chegar no paraíso. O paraíso é o céu.
Todos os salvos em Cristo chegarão no paraíso, sim. O que vence o mundo é a nossa fé. Se somos salvos, nós chegaremos no paraíso de Deus. A árvore da vida aparece em Gênesis, aparece também em Apocalipse. Lembra em Gênesis, no jardim do Éden. Aquela árvore terrestre se tornou inacessível depois do pecado de Adão. Mas a árvore da vida reaparece em Apocalipse e ela permanecerá para sempre. Apocalipse 22, 2, 14 e 19 fala. Essa árvore é real, sim. Participação nela, alimentar-se dela, eu diria, por enquanto, para mim, lembra a vida eterna e a felicidade que nós desfrutaremos para sempre com o Senhor. Essa é a expectativa que nós temos. Aquela árvore que se perdeu no Éden, um dia nós olharemos para ela no paraíso de Deus, no céu. Um dia chegaremos perto dela. Um dia veremos o que seria esse mundo se o pecado não tivesse destruído a criação de Deus. Não somente veremos, viveremos para sempre com o Senhor. Bendita e gloriosa esperança. Veja, rapidamente, como eu disse, o que aconteceu para essa região. Pode passar. Pode. É rápido. Pronto. É porque ali eu estava dizendo de onde eram as pessoas que estavam lá. Mas como eu disse, essa é a grande catedral, que era uma das maravilhas do mundo do quarto século, chamada Catedral de Santa Sofia, que foi apropriada pelos sultãos muçulmanos, e hoje você vê as torres que indicam ao redor. Não havia essas torres, elas estão aí para lembrar: o islamismo superou o cristianismo. Esse prédio não é mais um símbolo cristão. Pode ir, só mostrando aqui a local. Passar. Aí está uma visão mais próxima também daquela catedral. Curiosamente, há poucos dias, com aquela confusão na França, lembra que houve uns atentados na França e das pessoas fugiu pela Turquia. Mais ou menos por essa região, nessa praça onde nós passamos, naquele tempo, uma mulher apareceu com uma bomba e dando uns papocos aí, né? Graças a Deus não foi no dia que a gente estava por lá. Essa é a chamada Mesquita Azul, que é tão grande quanto a Santa Sofia. Por que eles fizeram a Mesquita Azul? Para dizer: nós também conseguimos construir coisas grandes. É tudo para mostrar a força do islamismo contra o cristianismo. E aí Éfeso, a igreja que sumiu, que perdeu-se no tempo. Hoje você vê as ruínas, essas são as ruínas da biblioteca, grande biblioteca, com livros que vieram de Pérgamo. Aí está a entrada, é realmente um prédio imponente, e de fato esse é o maior sítio arqueológico do mundo hoje. Então, se algum dia você pensa em visitar um local onde tem arqueologia da época cristã e quer andar nas ruas de Éfeso e ficar impressionado, esse é o lugar. Aí é o grande ator galã. De fato, essa é a praça onde houve a queima dos livros. Foi bem aí onde onde eles queimaram os livros. E por trás vocês podem ver as arquibancadas do grande anfiteatro de Éfeso. Meus irmãos, a igreja de Éfeso nos ensina que serviço, esforço e dedicação à obra de Cristo não substituem o amor a Cristo. Se você está satisfeito porque está ocupado fazendo isso, fazendo aquilo, esqueça isso. Você tem que estar ocupado em amar Jesus Cristo. Acima de tudo, você precisa estar considerando, olhando atentamente e firmemente para o autor e consumador da fé. Como está o seu amor pelo Senhor? Você realmente ama a Cristo? Essa pergunta que o Senhor fez a Pedro tem que estar sempre na nossa mente. Amas-me mais do que estes? Existe alguém, alguma coisa na sua vida e você poderia dizer que é a razão da sua alegria?
que é o motivo da sua satisfação, que é o sentido da sua vida? Se tiver e se não for Cristo, você não está amando a Cristo como deveria. Existe algo que você considera como absolutamente essencial, sem o qual você não continuaria vivendo? Algo, alguém que você diz, se essa coisa e essa pessoa sair da minha vida, a minha vida se acaba. Quem ama a Cristo, a vida não se acaba, porque tudo pode passar, os amigos podem sair, as pessoas mais queridas podem sumir da nossa vida, mas Jesus é o amigo fiel e eterno. Ele estará sempre conosco. E se a nossa alegria, o nosso prazer, nossa satisfação está em Cristo, nós teremos uma fonte que se renova de alegria, a despeito das lutas e dores desse mundo. Porque o nosso Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? Deus nos abençoe.